Olá, hoje é dia 6 de abril de 2022, quarta-feira, e que tal a gente começar hoje com a boa notícia? É uma, é uma alternativa. Então vamos lá, a boa notícia. Lei Paulo Gustavo Bolsonaro veta projeto que previa verba para o setor cultural. Verba significativa, relevante, de quase 4 bilhões de reais. Ué, tá maluco, Glauco? Você é contra a verba para a cultura? Não, sou totalmente a favor. Lamento muito que o atual governo desprestigie totalmente a cultura. A cultura é saída para a gente, para a alma e para o bolso também, porque o negócio da cultura movimenta muito dinheiro no mundo inteiro. Mas a gente sabe que o Bolsonaro não gosta da cultura. Tem os produtores de cultura, de um modo geral, como inimigos do seu projeto político. Por que então que é bom? É bom porque as coisas precisam ficar às claras. Às vezes o Bolsonaro fica meio escondendo o jogo, e nesse caso ele não escondeu. Vetou o projeto. Era o esperado. É normal dentro da figura que nós conhecemos do Bolsonaro. Mas ele tem o direito de vetar. E o Congresso tem o direito de derrubar o veto dele. Então aí a gente vai ver quem é que está, né? Quem é que está podendo e quem é que está bancando aquilo que fala, que diz, que vota. Os congressistas aprovaram. Não sei se em quantidade suficiente para a gente dizer que eles derrubarão o veto. Mas isso faz parte do jogo. E é bom fazer esses testes. Por quê? Bolsonaro é um governante que nitidamente não tem simpatia pela democracia. Gostaria que ele desse as ordens e não houvesse ninguém para atrapalhar, nem legislativo, nem judiciário. E está aí disputando uma reeleição. Essas figuras que trabalham contra a democracia depois de se elegerem, elas têm um pioneiro nos governos mundo afora. O pioneiro se chama Viktor Orbán, que Bolsonaro chamou de irmão quando esteve na Hungria no ano passado. E ano passado ou foi 2022? Agora mesmo, depois de... Foi agora, foi visitar o Putin, depois visitou o Viktor Orbán, 2022. E o Viktor Orbán chegou neste domingo ao 4º mandato. Esses personagens, eles começam a agir de forma mais grave contra a democracia a partir do 2º mandato. E lá na Hungria, agora no 4º mandato, todo mundo se uniu para tentar derrubar o Orbán e não conseguiu mais. Porque ele já mexeu muito com a estrutura, de modo que a eleição dele fica garantida praticamente. As eleições servem de máscara para fingir que existe democracia. Existe eleição em Cuba, sabe? Você sabia que existe eleição em Cuba? Pois é, no Iraque de Saddam Hussein também existia eleição. E se no Brasil a gente sofreu o mesmo processo, vai continuar tendo eleição. Como os militares também no golpe de 64, eles não acabaram com todas as eleições, eles mantiveram alguma, e até hoje eles ficam tentando enfiar na nossa cabeça essa ideia de que o golpe de 64 não foi o fim da democracia no país. Mas, enfim, o Pedro Doria, o jornalista Pedro Doria, ele fala sobre esse processo, ele fez essa comparação da situação da Hungria com a do Brasil, a partir da 4ª eleição do Viktor Orbán, que se deu no domingo, e eu vou botar um pedacinho do trecho dele do Canal Meio para você ver o tipo de atitude que é tomada por esse pessoal. Esse tipo de governante começa a fazer o estrago grande no 2º mandato, não é no primeiro. O que ele faz no primeiro é testar os limites da democracia. Deixa o sistema estressado, com falhas, mas em pé. Quando é reeleito, aí o estrago é grande. Mexe na forma como o Congresso funciona. Muda o número de ministros da Suprema Corte. Sai metendo a mão dura na Constituição. Ganha o poder de ser reeleito indefinidamente. Por aí vai. A democracia, ela se desmonta. O problema da oposição a Viktor Orbán não foi que dá errado se juntar. O problema é que só se juntou quando Orbán foi disputar o 4º mandato. Pois é.
Demoraram para se unir contra o Orbán e agora ficou tarde. No Brasil tem um candidato até agora e busca-se forte, que aparece nas pesquisas à frente de Bolsonaro, mas que ninguém se engane, Bolsonaro não será um candidato fácil de derrotar, ele vem crescendo. Nós temos aqui hoje, no final da edição, uma pesquisa para mostrar, para falar disso. E fora o Lula, os outros tentam fazer essa tal de terceira via e não cola, né? Até hoje não pegou, não funcionou. Mas o candidato principal a derrotar Bolsonaro é o Lula. E hoje ele cometeu uma falha gravíssima. Hoje não, ontem, foi ontem. E que deu munição para os bolsonaristas. Sugerindo uma medida que é absurda, que é antidemocrática. Vamos ver aqui o que o presidente Lula falou numa reunião em que ele estava com a CUT. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. É muito, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Lamentável essa declaração do presidente Lula. Imagina, você por acaso já teve uma conversa com um grupo de 50 pessoas se opondo a você? Você acha que isso é possível? Você acha aceitável que as pessoas sejam abordadas, assediadas, confrontadas dentro das suas casas? Além de que é uma medida difícil de ser executada, porque os congressistas moram em condomínios, em casas inacessíveis. A não ser quando moram em casas de rua, né, aquelas mansões que acontecem muito em Brasília. E aí esse acampamento sugerido pelo Lula, porque não tem outra 50 pessoas, né? É um acampamento. Poderia acontecer na porta, mas é algo absurdamente inapropriado, inadequado. Façam os bolsonaristas isso, para ver se toda a esquerda não cairá matando em cima. Fizeram, inclusive, acampamentos na frente da casa do Alexandre de Moraes, em um determinado momento, quando eles estavam mais animados para confrontar o STF. E é absolutamente descabido, é uma estratégia, por mais que a coleguinha que ficou rindo ali do lado dele, toda, olha, como se pensasse assim, que boa ideia, puxa, esse homem é realmente muito brilhante. Não, ele não foi brilhante nesse momento. Por essa ideia, não. E só vai fazer acirrar os ânimos. E um deputado mineiro, deputado federal, bolsonarista, assim como outros, mas eu vou mostrar só um, já reagiu na mesma moeda, embora dando um tonzinho assim de brincadeira e de felicidade. E fosse 50 pessoas na casa do deputado, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Bom, Lula, você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar. Eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive. Região do Ressaca ali, bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de 10 a 15 buracos. Por volta do 8º buraco, você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11º, 12º buraco ali, você vai ver a minha casa. Pergunta a Marília, ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral, ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você, a lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá. Você viu, né? Ele fica falando em tom de brincadeira e fingindo até que está convidando o Lula mesmo para a casa dele. Não fala contra em nenhum momento. E, ao mesmo tempo, vai carregando um revólver
Ele é cabo júnior, né? Ele é inclusive policial. Esse ambiente a gente não quer. Eu até já comentei aqui, quando o Lula esteve na Bahia, que foi na linha paz e amor. Aí ele não está agressivo nem nada, mas com uma ideia que vai levar à agressão. Já teve outros deputados também que foram nessa linha, dizer, se vier para cá, toma tiro. Enfim, o presidente Lula foi infeliz nessa iniciativa, nessa sugestão. Agora, infeliz mesmo é quem faz isso, porque é uma vida inteira fazendo isso. Essa situação aconteceu na Bahia, em Vitória da Conquista. E é uma situação, infelizmente, corriqueira. Uma mulher de 52 anos foi resgatada na semana passada em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, após permanecer por 4 décadas submetida ao trabalho em condições análogas à escravidão. A mulher tinha um tumor cerebral diagnosticado que a fez ganhar o direito ao benefício de prestação continuada, mas a patroa ficava com o valor pago. Meu Deus do céu, como é possível uma pessoa ser tão perversa? E provavelmente fazendo isso de consciência tranquila, porque está tão enraizada essa ideia desgraçada de que você pode escravizar uma pessoa mais pobre. Essa própria matéria, os fiscais do trabalho dizem que isso é rotina. A gente conhece aquela história de casais de classe média que no interior conhecem alguém, pega uma menina muito pobre e promete à família que vai cuidar dela na cidade maior. E que ela vai ser um membro da família, que vai estudar. E a pessoa chega lá e se torna uma escrava, sem direito a um limite de horas de trabalho, sem direito a salário, sem direito a sair e sendo humilhada. Não é tratada como uma filha. E não é tratada como uma irmã pelos filhos que eventualmente essa família já tenha. Isso é uma tragédia brasileira que é muito presente ainda, mas que não pode ser tolerada. Tem que acabar. Não dá para aceitar isso. Isso é de uma desumanidade, de uma crueldade absurda. Vamos passar aqui para o próximo assunto, e é crime relacionado também à criminalidade. Bom, o que acontece é o seguinte. Apareceram hoje, reveladas pela Folha de São Paulo, gravações das irmãs do Adriano. Adriano, conhecido miliciano, que foi executado na Bahia numa operação policial, muitíssimo suspeita, logo, evidentemente, considerada por todos uma queima de arquivo, e o Adriano, ou a irmã do Adriano, foi alvo de escuta telefônica. A família, né? Pessoas que tinham envolvimento com ele. E hoje veio à tona o depoimento de uma irmã. Depoimento não é depoimento. A conversa de uma irmã com uma tia, dizendo que o Adriano sabia que estava sendo considerado alguém que era um arquivo a ser queimado, e que essa conversa tinha rolado, adivinha onde? No Palácio do Planalto. Porque ele sabia que iam matar, ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo já. Entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já pela vida dele, já fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, que ele já tinha. Bem, ela é muito clara em falar que foi no Planalto. Mas essa mesma tia aparece numa outra ligação com uma irmã dessa moça aí que fala nessa gravação passada, irmã do Adriano. Agora tem uma outra irmã do Adriano. Eu já vou mostrar o áudio dela. Mas essa
novidade de que o Palácio do Planalto discutiu e prometeu até cargos comissionados como pagamento pela morte do Adriano, é óbvio que atiçou a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E está todo mundo alvoroçado em Brasília querendo providências, querendo que seja apurado, querendo que seja dito mais alguma coisa. É claro que é uma bomba, como disse um dos deputados, sim, não tenho dúvida em relação a isso. Agora, tem um porém nessas mesmas descobertas feitas hoje pela Folha de São Paulo. É que a irmã, que você vai ouvir agora, é fã de Bolsonaro e coloca a culpa em outra pessoa, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que começou aliado a Bolsonaro e depois brigou com ele. Vamos ouvir o áudio que é mais extenso da desbocada irmã do Adriano. Esse safado daqui, esse Whitson, que disse que se pegasse era pra matar, foi ele. Entendeu? Então tá todo mundo com um cozinho, Luciana, que não passa uma seringa. Isso vai dar muita merda ainda, né, Luciana? Porque isso vem à tona ainda, né? Isso vai vir à tona ainda, né? E ele andou mexendo com o Bolsonaro lá também, né? E eles todos estavam acusando o Bolsonaro, né? O Bolsonaro era miliciano, que o Bolsonaro era não sei o quê, entendeu? Eles estavam tentando empurrar essa pica pro Bolsonaro. Que na verdade o problema é o Bolsonaro, né? Não é nem meu irmão. Né? Na verdade a pica é do Bolsonaro. Então, tipo assim, eles estavam querendo enfiar essa pica no rabo dele de qualquer jeito. E ele era miliciano, entendeu? Então agora eles vão segurar a consequência, né, Luciana? Não tá acusando o cara? O cara é presidente, né? Entendeu? Vê que ele foi no jornal e botou a cara anteontem também. Ele falou, eu gosto do jeito dele, né? Que ele é ignorante demais, né? Eu também gosto muito. Eu adoro o jeito dele, né? Pois é, você viu, fã do Bolsonaro, e o Bolsonaro não tem nada com isso, segundo o relato dessa outra irmã, foi o Witzel. Bem, aí não digo que a outra fala, o outro áudio da primeira irmã não tenha gravidade, mas você não pode dizer foi o Bolsonaro nem se só tivesse a versão dela. Essa não é justamente a argumentação de muitos defensores do ex-presidente Lula, que não há provas contra ele, só delações, e realmente delações não são provas. Aí nem chega a ser uma delação, inclusive. Não é um depoimento oficial, é uma conversa de pessoas parentes do Adriano. Bom, então, de qualquer maneira, é claro que essa novidade pode dar algum rebuliço por aí nos próximos dias. Mas tem um outro crime, esse crime praticado contra todos nós, brasileiros. Está correndo risco de ser praticado, né? Ainda não está sacramentado, não, porque é discussão ainda no Senado, no Congresso. Porém, se vier a ser aprovado, é mais um golpe contra nós. Reforma no Senado propõe fim de isenção ao imposto em itens da cesta básica. Itens da cesta básica. Estão eles aqui, né? Comissão de Constituição e Justiça iria discutir esse assunto hoje. Óbvio que se eles aprovam, não significa que isso será implantado logo. As partes da reforma tributária, então a reforma tributária é um assunto que não há consenso, é difícil de aprovar. E, embora o presidente Rodrigo Pacheco esteja a favor desse projeto, que prevê fusão de impostos, fim da atual isenção de tributos para produtos da cesta básica e um programa de pagamentos a famílias de baixa renda, que seria para compensar essa mudança que, obviamente, causaria aumento de preços nos produtos da cesta básica. Agora me diga você acha que o mais lógico, o mais natural, o mais recomendável é que o produto tenha isenção para ele ser mais barato em qualquer lugar em que qualquer consumidor vá, ou que o governo vá selecionar quem são esses mais pobres que têm direito a um benefício para poder comprar o arroz, o feijão, etc. Que não precisa nem perguntar, né? A resposta é muito óbvia. Mas, outro dia, eu espero que
passando esse projeto no Congresso, ele não receba a sanção do presidente, que outro dia baixou impostos para importação de jet ski. Então, será que a importação de jet ski terá menos imposto e a cesta básica terá mais imposto? Não quero crer que um candidato à reeleição chegue a tal ponto, por mais que ele não tenha tanta simpatia pelas camadas populares. Porque são justamente elas que ele quer conquistar agora, em função da concorrência do Luiz Inácio da Silva. Muito bem. Mudando agora aqui o foco, a gente tem a situação de Feira de Santana em relação à greve dos professores. Mas antes da greve, tem antes dos professores, tem os outros funcionários públicos, né, que a prefeitura anunciou uma medida em favor deles hoje. Quer dizer, essa medida alcança tanto os funcionários em geral quanto os professores. A prefeitura soltou essa nota aí numa linguagem muito mais burocrática do que jornalística, anunciando o aumento de 5% para os servidores da ativa e aposentados. Ora, 5% é metade da inflação. O IPCA em 2021 foi 10,06%. Já foi o maior desde 2015. Se você pegar a inflação dos últimos 12 meses, até março, estava em 10,5%, um pouquinho maior ainda do que o IPCA de 2021. E agora, os servidores ativos, inativos e pensionistas da prefeitura serão reajustados a partir de maio no valor de 5%. A prefeitura e esse valor também valerá para aqueles que são cargos de provimento temporário, que são os cargos de confiança, né? Que não são funcionários efetivos, são nomeados e podem ser desnomeados a qualquer momento. Um determinado trecho aí desse curto texto, a prefeitura orgulhosamente diz, como se não fosse obrigação, que o menor vencimento pago pela administração municipal é de R$ 1.212. Adivinha o que é R$ 1.212? O salário mínimo. Ninguém pode ficar pagando menos que o salário mínimo. A prefeitura estaria cometendo uma ilegalidade. E termina dizendo que o decreto considera a lei de responsabilidade fiscal que impõe o controle de gastos condicionado à capacidade de arrecadação de tributos. Certamente isso aí numa maneira indireta de explicar por que um aumento tão acanhado. E termina dizendo que a correção é uma forma de resguardar os vencimentos dos efeitos inflacionários do valor da moeda em decorrência de seu desgaste no tempo. Mas como assim, meu irmão? Se não está corrigindo nem pela inflação, então não está preservando, né? Aí não vale. Aí não. Aí eu fico imaginando o servidor municipal que vê uma notícia dessa. Como é que ele não está? Aqui, a situação do servidor municipal. É essa. Essa é a condição do servidor municipal ao ouvir essa notícia tão alvissareira. Aumento de 5%. Bom, é melhor do que nada. Bem, a prefeitura, então, falando da greve dos professores, ela entrou na justiça pedindo que seja decretada a ilegalidade da greve. O anúncio foi feito hoje pela prefeitura. Pediu na justiça a suspensão da greve de professores, que o governo municipal considera ilegal e abusiva, e pediu urgência nessa decretação do fim da greve e também a aplicação de multa diária, caso a decisão seja favorável ao governo e ela não seja atendida de imediato pelo sindicato em greve. A prefeitura continua tratando esse assunto de uma maneira pouco diplomática.
e chegou ao ponto de espalhar uma notícia falsa sobre ele no dia de ontem. E é essa daqui. A PLB tenta suspender calendário letivo de 2022. Veja, a história não foi essa. A história não foi exatamente essa, não. Alguém questionou esse ponto lá na reunião que houve ontem do Conselho Municipal de Educação e foi rechaçado porque não era nenhuma instância para definir isso e não foi discutido. Naturalmente que uma greve que está na sua primeira semana não tem, nesse momento, que discutir suspensão de calendário. Isso só após meses. E eu acredito, espero e torço para que não dure meses isso. Mas a prefeitura, muito afoita, tratou logo de espalhar a informação. Bom, acontece que foi desmentida ainda na noite de ontem pelo Conselho Municipal de Educação. A conselheira emitiu uma nota informando que não procedia essa informação. A PLB não tinha proposto, está aí a nota de esclarecimento do Conselho Municipal de Educação, datada do dia 5 de abril, que você vê lá embaixo, e assinada por Karina Mendonça de Assis, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação. Então é isso. O município, louco para cair matando em cima dos professores, né? É um diálogo difícil, realmente. A Marlede, diretora da PLB, não é fácil, mas ela está lá lutando pela categoria, fazendo o papel dela. O governo, aparentemente, não quer fazer nenhuma concessão. Tem um aumento de 5%. Pode-se dizer, então, que é uma concessão, mas eu acho que é uma concessão que não satisfaz. Naturalmente, quem está em greve reivindicando um caminhão de coisas e, entre elas, não está um aumento de 5% nos vencimentos, que não cobre nem a inflação. Os professores, inclusive, se queixam até de absurdo dos absurdos. O salário deles está sendo pago em 2 vezes dentro do mês. Não tem o menor cabimento isso. Aliás, um aspecto que eu preciso mencionar é que ontem eu fui questionado porque eu mostrei o projeto que autoriza pagamento do Fundef, 60% para os professores, precatórios do Fundef. É um dinheiro que foi depositado nas contas das prefeituras, dos governos de estado, pelo país afora, e Feira de Santana recebeu perto aí de 250 milhões e já faz tempo, 2018, esse dinheiro está lá rendendo na conta. Então, é muito dinheiro. E a PLB exige 60% e diz que é um direito estabelecido. Porém, só no ano passado foi votado um projeto na Câmara para isso, e depois, agora em março, o Senado Federal aprovou também um projeto determinando isso, porém, um julgamento no STF, já de uma ação que existia lá de um partido político, disse que os municípios e os estados, eles não são obrigados a destinar esse dinheiro para o pagamento de professores, pagamento do pessoal da educação. Então, não é uma obrigação. E aí, se não é uma obrigação, será uma negociação. Então, a PLB não tem esse direito líquido e certo. Mas, enfim, eu mostrei as datas dos outros e não mostrei essa data do Ministério Público Federal falando sobre a decisão do STF, que é do dia 22 agora de março. Essa decisão é do dia 22 de março. Como é que fica depois desse projeto que foi aprovado na Câmara e no Senado? Se foi aprovado lá, tem que seguir para a sanção do prefeito, ou do presidente Jair Bolsonaro. Não sei o que acontecerá ou o que aconteceu em relação a essa possível sanção, e se já houve essa decisão do STF anterior, se ela já não encerra o caso. Isso aí é coisa para ser discutida na Justiça. Enfim, foi do dia 22 de março essa notícia do Ministério Público Federal dizendo que não é 60% para os professores líquido e certo, coisa nenhuma. Certo? Pois bem, esses vai e vens, essas versões diferentes sobre os acontecimentos foram objeto de discurso hoje do vereador
Jonatas Monteiro, que apanhou e teve um assessor espancado nessa greve dos professores, se manifestou sobre o assunto na Câmara, queixando-se justamente das versões que o município apresenta. Dias atrás, o governo mesmo, em rádios, disse e reconhecia que houve excessos. Agora, como foi dito aqui antes, que o uso da força foi necessário. O próximo passo é dizer que não existiu nenhuma agressão, que tudo aquilo é uma ilusão de ótica da população ferense. Mais do que uma nova agressão, é achar que o povo ferense é imbecil. Ficou logo pesado. Né? Claro que o Jonatas tem toda razão para estar nervoso. Ele foi o principal, entre os vereadores, aquele que acabou se envolvendo mais e tomando na cabeça também por conta disso. Vamos, para a gente terminar aqui por hoje, falar da pesquisa eleitoral. Pesquisa do IPESP, que já tem 35 anos aí na estrada, e que foi divulgada hoje. E essa pesquisa, mais uma vez, confirma o que todas as pesquisas vêm dizendo mais recentemente, que já empolga bolsonaristas e já preocupa os eleitores de Lula e da esquerda. O crescimento do presidente Bolsonaro. Vamos começar por esse dado aqui. Deixa eu botar a pesquisa no ar aqui. Intenção de voto espontânea para presidente. Vamos começar por esse. Lula. Espontânea é aquela que o sujeito é perguntado em quem você vai votar para presidente. E ele diz fulano, cicrano, beltrano, ou não sabe, não escolhi ainda. Então, Lula aparece com 36%, é o mais citado, assim, de cabeça. E depois, mais bem perto, vem o Bolsonaro com 27%. Diferença aqui de apenas 8, 7, 15, 9 pontos percentuais. 9, 7, 6. 9 pontos percentuais. Aí, muito atrás, vem Ciro Gomes. E outros. Sérgio Moro ainda aparece, agora Sérgio Moro parece que está impossibilitado de ser sequer candidato. Vamos observar aqui essa evolução que vem desde janeiro de 2020, a pesquisa, em relação à intenção de voto do eleitorado. Olha, você observa aqui essa primeira linha mais alta, que já representou metade do eleitorado, são as pessoas que escolhem outros. Já caiu aqui, ó. No lugar de terceira via crescer, ela encolhe. E havia outros que não eram Lula nem Bolsonaro antigamente, e eles agora são 21%. Caiu de 50% para 20%, perdeu 30 pontos aí esse pessoal. A linha mais estável de todas é a de Bolsonaro. Olha aqui, começa em 20, 22, 20, 24, 26, está sempre na casa dos 20 e nenhuma vez saiu dessa casa dos 20 e agora chegou em 27. E o ex-presidente Lula começa aqui com 11, o mais baixo que ele chega é a 5 em fevereiro de 2021, um pouco mais de um ano atrás, e depois começa a subir. A partir de março, olha, já aparece, eles se cruzam aqui em junho do ano passado, 24% para cada um, Lula e Bolsonaro, e Lula continua a subir e agora chega aos 36%. Vamos ver agora a intenção de voto estimulada e também esse gráfico da evolução do estimulado. A intenção de voto estimulada, essa o Lula lidera com uma certa folga, mas o Bolsonaro sempre se aproximando. Lula tem 44% e Bolsonaro 30%. Aí vem o resto. Essa pesquisa já não tem o nome do Sérgio Moro, porque é a pesquisa estimulada, em que os nomes são apresentados para o eleitor, e como o Sérgio Moro saiu do páreo, agora você tem o Ciro com 9 e o João Dória com 3. Foi bom para o Ciro, porque o Sérgio Moro ficava na frente dele, e agora ele tem uma folga aí em relação ao João Dória, mas muito distante do Jair Bolsonaro. Claro que é cedo para dizer qualquer coisa definitivo, mas é um quadro que se mantém permanentemente. Essa pesquisa foi feita até ontem, a partir do dia 2, ou seja, de sábado até
terça-feira. E esse último gráfico, a intenção de voto para presidente estimulada, a evolução nesse mesmo período, desde janeiro de 2020. Então você tem a linha amarela, é o Lula. Ele começa com 24, desce aqui para um mínimo de 17, que não dá para você enxergar aí com certeza, mas você vê a linha subindo aqui, passa a subir mesmo firme a partir de maio de 2021 e vai, no mês seguinte já passa para casa dos 30, e hoje ele está aqui nessa faixa de 40, bem estabilizado. Olha, você vê que muitos meses aqui, 43, 42, 42, 44, 44, 44, desde o mês de setembro do ano passado, que ele varia apenas dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. Já o Jair Bolsonaro, que teve seu pior momento aqui com 20%, naquele começo de ano do ano passado, com essa crise terrível da Covid, ele continua nessa grande estabilidade também. A linha dele é muito reta, significa que seu eleitorado é muito fiel, né? Não o abandona de jeito nenhum, tem um núcleo aí que não larga de Bolsonaro, e agora ele já aparece pintando aqui um novo patamar, porque em nenhum momento dessas pesquisas ele teve 30. Chegou a ter aqui 29 em maio, mas agora ele chega a 30. Pela primeira vez, alcança essa casa aí dos 30 pontos percentuais. E o resto, como a gente sabe, como a gente tem visto até aqui, é o resto. Não consegue evoluir em relação aos dois primeiros, né? Parece que a parada vai ser decidida entre eles mesmos. Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro ou Lula? Bom, continue acompanhando aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal. São 5 coisas, mas eu agora só lembrei de 3. E então, até amanhã. Um abraço, tchau.